Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre medidas de dispersão. E eu achei interessante dividir essa aula em 3 partes para que ela não fique muito longa, não fique muito extensa e também para dar para você assistir, né, cada parte da aula, dar uma lida no material, fazer algum exercício, ver algum vídeo complementar, tirar alguma dúvida e depois ir para o vídeo seguinte. Então eu peço que vocês assistam cada parte, vejam se está tudo ok, se tem alguma dúvida e depois vão para o vídeo seguinte. Então vamos começar. Quando a gente viu as medidas de tendência central, a gente viu indicadores que mostram como é que os dados na distribuição, eles de certa forma giram ao redor de um centro, que seria a média, ou como eles giram ao redor da metade da distribuição, que é a mediana, ou qual é o valor que mais se apresenta em termos de frequência, que é o caso da moda. No caso que a gente vai ver hoje, são indicadores que indicam o quão um conjunto de dados ele se espalha para longe da média. Então a gente, em vez de ver aquilo que gira em torno da média, a gente vai ver aquilo que se espalha ao redor da média, a gente vai ver o espalhamento. As medidas de dispersão, elas são medidas que descrevem variabilidade ou dispersão dos dados em uma distribuição. Então a gente quer ver o quão os dados vão se espalhar e de que forma eles vão se espalhar. Então vamos falar um pouquinho sobre variabilidade. Variabilidade é um termo autoexplicativo, é como algo varia. Vejam as duas figuras que a gente tem aqui na tela. No primeiro cesto de frutas, a gente tem banana, uva, abacaxi, kiwi, uma série de frutas. Na segunda imagem, a gente só tem morango. Então, em qual figura eu tenho a maior variabilidade? Obviamente é na primeira figura. Então a gente vai dizer que o primeiro cesto de frutas ele é mais heterogêneo, ele tem uma maior diversidade. Enquanto que o segundo cesto de frutas é mais homogêneo, ele tem uma menor variação ou menor diversidade. Quando a gente está calculando uma medida de dispersão, a gente quer saber isso. Tem maior variabilidade ou tem menor variabilidade aquele conjunto de dados, comparando com a média, né? Isso aí a gente vai comparar com a média. Então eu vou poder ter um número que vai me dizer se eu tenho uma variabilidade maior ou uma variabilidade menor, quando eu calculo uma medida de dispersão. Observem agora as duas figuras, né, que são alvos de tiro ao alvo, que eu coloquei aqui no slide. Na primeira figura, no primeiro alvo, que é o da esquerda, os acertos estão mais perto do centro, né, que metaforicamente seria a nossa média. Então a gente observa que quando comparamos com a segunda figura, que tem um alvo com uma maçã no meio, e os acertos estão mais longe da média, a gente tem na primeira figura uma menor dispersão e na segunda figura uma maior dispersão. Então a gente vai entender dispersão como sendo o espalhamento, o quão distante os dados vão se apresentando de forma geral em relação ao centro, em relação à média aritmética. Eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro indicador de dispersão. É um conceito muito simples, é o conceito de amplitude. Segundo Vieira, amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de dados. Então, para calcular amplitude, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha distribuição e localizar qual é o valor máximo, ou seja, qual é o maior valor que eu tenho entre os meus dados. Depois eu vou agora escolher qual é o menor valor. Qual é o valor mais pequenininho da minha distribuição. E vou fazer uma conta de subtrair. Eu vou subtrair o valor máximo menos o valor mínimo. E o valor que ficar dessa conta de subtração vai ser a minha amplitude. Ou seja, a amplitude ela mostra de onde começa até onde termina a minha distribuição. Qual é o meu espaço, que dentro daquele espaço eu vou ter o meu conjunto de dados. Então a amplitude ela me dá o chão e me dá o teto. A amplitude me dá o começo da escada
e o fim da escada. Em inglês, amplitude é range, por isso que geralmente a letra que representa a amplitude, quando a gente vai fazer as fórmulas e os cálculos matemáticos, vai ser a letra R, só que o R maiúsculo. Lá na frente vai ter um R minúsculo, então a gente só tem que lembrar isso, que amplitude em inglês é range, o R então que vai representar vai ser um R maiúsculo. Vamos dar um exemplo de como é que a gente calcula a amplitude numa situação matemática. Eu tenho aqui uma distribuição com o número 31, 27, 42, 35, 47, 28, 7, 45, 15, 20. Então vamos lá. Primeiro passo, localizar o valor máximo. Qual é o maior valor da nossa distribuição? Qual é o nosso teto? E no caso, eu já adiantei o nosso serviço aqui e localizei que o nosso valor máximo é o número 47. É o que está no quadrado vermelho. Em seguida, eu vou localizar o valor mínimo. Qual é o menor valor? E eu já também adiantei, está marcado aqui com quadrado verde, é o número 7. Então, o maior valor é o número 47, o menor é o número 7. Como é que eu calculo a amplitude? Eu vou calcular a amplitude subtraindo do maior o menor. Ou seja, eu vou fazer 47 menos 7, que dá 40. O que é que vai significar esse número aqui, 40? 40 é a nossa amplitude. É o quão nós temos aí de espaço onde os nossos dados vão se inserir. É um espaço de tamanho que vai de 40 pontos, né? 40 unidades do que seja lá que a gente esteja medindo. Começando do 7, ele vai 40 espaços, 40 possibilidades, ele tem de existir um dado aí, até chegar em 47. Então, ele vai de 7, que é o mínimo, até 47, que é o máximo, tendo uma amplitude de 40. Só para a gente revisar um pouco e exercitar, eu resolvi pegar a distribuição da qual a gente calculou a amplitude e apresentar para vocês aqui o cálculo da média. Vejam, como é que a gente calcula a média que a gente viu na aula passada? Primeira coisa que eu vou fazer é somar todos os valores da minha distribuição. Em seguida, eu vou dividir pela quantidade de valores que existem na minha distribuição. Daí eu vou ter que o valor da nossa média, para este caso, vai ser 29,7, enquanto que o mínimo é 7, máximo 47, amplitude 40. Agora a gente tem a representação gráfica da nossa amplitude. Vejam que nessa reta cinza, o menor valor é o número 7, o maior é 47. A nossa mediana, que eu também calculei, a nossa mediana deu 29,5. Lembrando que a mediana ela vai dividir a nossa reta na metade, digamos assim. Então, a gente vai ter 50% dos valores para o lado direito da mediana, 50% dos valores para o lado esquerdo da mediana. Então, se a gente distribuir os nossos dados aqui nessa reta cinza, metade dos valores estará para um lado, metade dos valores ficará para o outro lado. E também temos aqui a nossa média. Vejam que nesse caso, a média e a mediana são valores diferentes, bem pertinho um do outro, né? A média está bem próxima da mediana. A média deu 29,7, a mediana deu 29,5, bem pertinho, mas não coincidiram. Quando a gente vai usar a amplitude para mostrar a dispersão dos dados de uma distribuição, a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte: a amplitude ela é muito sensível a valores discrepantes. O que é que eu chamo de valores discrepantes? Você tem todo mundo num determinado movimento e tem 2, 3 que não estão naquele movimento. Você coletou dados que estão bem próximos da média, mas tem uns 3, 4 dados que assim, estão muito longe da média e longe daquele agrupamento que estaria mais próximo da média, né? A gente chama isso de um outlier. Eu vou até mostrar para vocês como é que é a representação gráfica dele. Vejam aqui que eu tenho uma distribuição que vai de 0 a 23, e a variável que a gente está medindo aqui é a variável idade em anos de idade.
Então, no quadrado vermelho, eu tenho 6 crianças. 3 de 3 anos e 3 de 4 anos. Vejam que elas estão bem agrupadas. A diferença de um grupo para o outro é de 1 ano de idade. Então, em média, geralmente essas crianças aqui têm 3 anos e meio de idade, né? Elas estão bem próximas em termos de faixa etária umas das outras. Mas tem um aqui que nem criança é, tem um rapaz de 21 anos no meio da nossa amostra. Se a gente estava fazendo uma pesquisa entrevistando crianças e apareceu alguém com 21 anos de idade, tem alguma coisa que não funcionou direito na nossa coleta de dados. Ou alguém entrevistou alguém que não era para ser entrevistado, ou alguém preencheu errado um questionário, alguma coisa aconteceu. Como é que você está fazendo uma pesquisa com crianças de 3, 4 anos de idade e aparece alguém com 21? Então aqui a gente tem o nosso outlier. É alguém que não faz parte ou não participou como poderia ter participado da nossa pesquisa. E ter um outlier em pesquisa é muito comum. Imagine a seguinte situação. Você está fazendo o seu TCC e precisa aplicar um questionário numa sala de aula. E aí você distribui o seu questionário e avisa, gente, olha, só precisa participar quem quiser. Só preenche o questionário quem tiver a fim de participar da pesquisa. Ninguém é obrigado a participar da pesquisa. Tudo bem, aí você pode até perguntar assim, levanta a mão quem gostaria de participar da pesquisa. Aí você entrega o seu questionário só para quem topou participar da pesquisa. E aí quando você vai olhar os questionários de volta, você observa, por exemplo, que de 20 que toparam preencher o seu questionário, tem 3 que marcaram em alternativas A, B, C, D, E, marcaram tudo A. E você observa assim, você montou o seu questionário de forma que não tenha como alguém marcar tudo A. De forma que se alguém marcou só a letra A de ponta a ponta do teu questionário, isso muito provavelmente quer dizer que essa pessoa nem leu o que é que ela estava marcando ali. Você montou seu questionário pensando nisso. Então, essa pessoa provavelmente ela me dá o questionário aí, eu não vou precisar ficar na aula porque eu fico respondendo o questionário, alguma coisa. Né? Esse sujeito ele participou da tua pesquisa, mas ele não participou mesmo da tua pesquisa, ele só respondeu o questionário ali. E aí, se você insere esse dado do outlier no teu rol de dados, no teu sistema, né, e isso vai para a tua análise estatística da tua pesquisa, você vai ter um problema. Porque você vai ter um sujeito que ele não respondeu mesmo, como poderia ter respondido, e ele está alterando a tua média, ele está alterando a tua amplitude, ele está alterando o teu valor máximo, a tua pesquisa era com crianças, como é que você vai explicar para a banca que a tua pesquisa com crianças tem alguém com 21 anos de idade? A banca vai chegar para você e dizer assim, ou você errou a digitação dos dados, que é o mais provável, ou você tem alguém que aplicou de forma inadequada o teu questionário com um adulto, quando a tua pesquisa era só com criança. Então a gente tem que ter muito cuidado com os dados outliers. Quando a gente olha a amplitude, a gente tem que ver se tem algum dado outlier. Vejam como matematicamente a coisa fica gritante. Eu calculei aqui para a gente o range, né, o R, a amplitude, do grupo que está no quadrado vermelho, das crianças de 3 e 4 anos de idade. A amplitude foi calculada de 4, que é o valor máximo, menos 3. Então, deu amplitude 1. Entre as crianças que a gente entrevistou, tivemos amplitude 1, uma amplitude bem pequena, o que indica que a gente não tem muita o quê? Dispersão. A gente tem pouquíssima dispersão. Os dados estão bem perto uns dos outros, tem pouca dispersão. Mas se eu calcular a amplitude total, levando em consideração o cara de 21 anos de idade que participou da pesquisa com crianças, então a gente vai ter que a amplitude total vai ser 21 anos, que é o valor máximo, menos 3, que é o valor mínimo, o que dá uma amplitude de 18. Então, se você queria trabalhar com crianças no TCC, né? Se na nossa pesquisa era uma pesquisa só com crianças e a gente tem uma amplitude de 18, tem alguma coisa aí estranha que a gente precisa verificar. Então, cuidado, que a amplitude ela é sensível aos valores discrepantes.
E daí a gente pode usar a amplitude para localizar se tem algum valor discrepante, se tem algum outlier na nossa pesquisa que precisa ser tratado, precisa de alguma intervenção nos teus dados para retirar o outlier. Ok, pessoal, terminamos a primeira parte. Qualquer dúvida, postem. Vejam se está tudo ok. Eu vou pedir que vocês só vão para o próximo vídeo depois de sentirem que estão bem com relação aos conceitos que a gente viu até agora, porque eles vão ser necessários, essa lógica vai ser necessária para a gente entender o que vem por aí, principalmente o conceito de desvio padrão. Um abraço, até a próxima.